Tu não esperava essa, né? Não esperava. Quem é Rodão? Quem é Rodão? Fala, Dev! Chegamos a mais uma edição do PR, nosso quadro de perguntas e respostas, onde a gente traz todas as perguntas que vocês postam pra gente aqui na comunidade e a gente se conecta com vocês de uma maneira mais descontraída, respondendo todas essas dúvidas que vocês nos enviam. E toda semana eu vou estar aqui junto com o Léo. Manda um salve, Léo. Salve! E aqui junto também com a planta do The Champs, não, brincadeira, só nesse episódio, pra falar sobre programação e tudo que a gente tem direito aqui dentro do nosso canal. E outros experts já passaram por aqui também, foi uma jornada épica na última temporada. A gente teve Thaísa, Thiago, me ajuda. Vamos, Rodão, quem é Rodão? Quem mais? Maicão, pô, foi sensacional. Mas sem muito mais enrolação, vamos logo pra... Thiagão. Eu falei Thiagão. Falou? Falei. Tu acha que esqueci Fala Thiago? de novo, que ele merece. Thiagão. Sem mais enrolação, agora vamos para a primeira pergunta do Kaique Vinícius. Ele mandou: Fala, Dev! Fala, Kaique. Gostaria de saber como posso lidar com a questão de será que meu código é adequado? Quando vejo os códigos de outros desenvolvedores, eu fico, putz, olha a forma que ele resolve esse problema. É diferente do meu. Meu código deve estar todo errado e vergonhoso. Como se todos os meus códigos fossem bons não fossem bons quando olho o código de outros. Kaique, isso é totalmente normal, na verdade, e você tem que aceitar que talvez nem o seu código seja o melhor, nem o da pessoa que você está olhando seja o melhor. Na verdade, não existe melhor. Na verdade, resolver problemas com programação existem sempre 100, 200, 300 formas diferentes de resolver o mesmo problema. Já olhou quantos algoritmos de sorting, por exemplo, existem, né? E vários deles até com um desempenho muito semelhante. A gente não precisa se preocupar com isso, principalmente quando você está aprendendo uma nova tecnologia, quando você ainda não tem aquele expertise na tecnologia. Esse processo de você ver o código de outras pessoas e acabar vendo um código muito mais organizado e tudo mais, é totalmente comum e no começo não faz sentido você tentar buscar esse código bem padronizado, com boas práticas, com uma aplicação de patterns ou qualquer coisa assim. Porque na maioria das vezes, se você tentar buscar muito isso desde o início, você vai perder tempo demais, vai investir tempo demais tentando procurar a melhor forma de fazer algo e no fim vai cansar, vai ter muita ansiedade, não vai desenvolver nada e vai perder a vontade de programar. Então, no começo, principalmente quando você está aprendendo uma coisa nova, eu faço isso, né? Até falei naquele vídeo que eu falo que eu tô aprendendo Elixir, que eu deixo um pouco de lado entender, pô, qual seria o melhor arquivo para eu colocar esse código? Qual seria a melhor forma de eu formatar esse código? E eu escrevo e faço funcionar e depois, com o tempo, quanto mais eu repito aquilo, eu vou descobrindo formas melhores de fazer. E quando eu olho no código de outras pessoas também, não tem problema nenhum você olhar o código de uma outra pessoa e se inspirar para criar um código melhor. Isso é super válido também. A segunda pergunta agora do Leonardo Primieri. Quero ser pro no React.js, vou focar nele. O que eu preciso saber fazer? Quais tópicos? Sinto que meus apps são sempre iguais. Uma interface que consulta APIs e mais nada. O que mais preciso saber? Conceitos, etc. Abração, Leonardo. Na verdade, assim, o React, o front-end, ele sempre vai ser uma interface que consulta uma API, né? Não tem, assim, muitas coisas. O que você pode aprender é que se você está focando em React.js para web, tem muitos conceitos da web que vão além de só conectar com uma API. Então, você pode aprender sobre animações, você pode aprender sobre acessibilidade, você pode aprender sobre... Tem muita coisa, responsividade, sobre lidar com o CSS mais a fundo. Então, o React.js é front, né? Você precisa dominar o front ali em si. Os conceitos do React.js em si, você precisa saber muito a questão de componentes, né? Por mais que você saiba como criar um componente, uma das coisas que é mais difícil a gente pegar no React, que você pega mais com o tempo mesmo, é quando criar um componente. E o quão aquele componente precisa ser customizável. O que eu quero dizer com isso? Teve vários projetos maiores aqui na Rocket City que, quando a gente foi desenvolver, tiveram componentes que a gente deixou talvez flexíveis demais, que às vezes eles eram muito customizáveis. Isso acabava atrapalhando bastante, porque um componente ele podia mudar de formato de várias maneiras diferentes. E nesse caso, vale mais a pena você criar 4 ou 5 componentes que no fim das contas eles parecem muito semelhantes, mas eles mudam alguma coisa, do que às vezes um componente que recebe uma propriedade que faz ele mudar totalmente. Conforme você vai desenvolvendo mais aplicações no React, você vai criando mais esse expertise para conseguir entender quando você deve criar um novo componente ou customizar um que já existe ou criar um componente muito semelhante ao que já tinha. Isso não é difícil, isso não é fácil de você aprender desde o início. Então, o que eu poderia dizer para você é tentar criar aplicações diferentes às quais você não está acostumado ainda. Mesmo que você fale, pô, todas as minhas aplicações parecem muito semelhantes. Tenta criar algo que você não tenha criado ainda. Então, se você está sempre criando
dashboard, né, painel de administração, tenta criar um e-commerce, alguma coisa nada a ver, assim. Realmente você vai aprender conceitos que você não estava acostumado antes. E é basicamente isso, você tem que repetir até conseguir garantir esse aprendizado. Vamos para a próxima pergunta agora do Elias Oliveira, Jornada Dev. Diego, curto muito o trabalho de vocês, essa última NLW foi incrível. Que massa, Elias, foi mesmo. Eu estudo programação há um tempinho e me encontrei nesse caminho. Mas a minha grande dúvida é sobre programação web. Tenho estudado algoritmos e estruturas de dados e gostaria de saber se eles se encaixam no desenvolvimento web também. E se sim, onde? Desde já, grato. Satisfação. Mas, Elias, com certeza, algoritmo e estrutura de dados são coisas que a gente vai utilizar, independente se você está na web, se você está no desktop, mobile ou qualquer coisa assim. A lógica e todas essas... A forma de armazenamento dos dados, de consulta de dados, isso são coisas que são agnósticas do ambiente que você está aplicando. Então, sim, você vai aplicar. Algumas delas você vai aplicar um pouco mais no back-end. Por exemplo, estrutura de dados é um pouco mais fácil de ser enxergada dentro do back-end. Mas não é que ela não existe no front-end, mas é que geralmente, se você vai utilizar um framework, quem determina a estrutura de dados, na maioria das vezes, é o próprio framework. Então, você não tem muita flexibilidade para trabalhar com estruturas de dados mais complexas, como grafos, árvores binárias e por aí vai. Mas... sim, são coisas que vale a pena aprender, mas você não precisa ficar aprendendo só algoritmos e estrutura de dados, ser o expert nessas duas disciplinas antes de entrar direto para o desenvolvimento web. A próxima pergunta aqui foi do Luke Shiba. Ele falou, pergunta pro PR, fala Dev, quando usar Vue.js ou React.js? Eu gosto bastante do React, mas o Vue parece ser mais simples e leve. Na verdade, Luke, as duas tecnologias hoje elas servem para o mesmo propósito, resolvem os mesmos problemas. Então, você tem que utilizar ela baseado no que a empresa onde você está trabalhando ou o projeto que você está desenvolvendo necessita. Né? Agora, não sei nenhuma delas, qual estudar? Aí vai muito de quais são os teus objetivos. Né? Se hoje você não tem um objetivo muito certo, o que eu indico ainda é estudar React, na verdade, porque tem mais oportunidade no mercado. Mas assim, as duas tecnologias, se você aprender bem, as duas tecnologias você vai ter oportunidade, vai ter lugar para aplicar, vai ter bons resultados. Então assim, é mais uma questão de ambiente, de objetivos mesmo. Não tem muita questão técnica, daria para ficar comparando aqui, mas não valeria a pena. Vamos lá para a próxima pergunta agora, que é do Luiz Titus Sayet. Ele falou, fala Diego, muito massa esse PR, que massa. Sendo CTO da Rocket, como você faz para manter o pessoal com moral em alta e como era isso no começo? Um abraço para o pessoal da Rocket City de Moçambique. Legal, Luiz. Com moral em alta... eu acho que isso pode ter vários significados diferentes, né? Mas o meu trabalho como CTO aqui na Rocket, ele é muito mais de conseguir alinhar as pessoas aqui dentro tecnicamente, ter uma visão técnica muito ampla de para onde que a gente está caminhando, quais são as coisas que a gente precisa estudar, as tecnologias que a gente precisa aplicar, e também conseguir fazer com que o time faça compartilhamento de conhecimento, ter essas dinâmicas, estratégias e tudo mais. Então, esses são os meus trabalhos que eu faço diretamente com a equipe de dev aqui dentro da Rocket City. Então, é mais ou menos isso. E agora a gente vai para algumas perguntas que nasceram dentro do mundo de Next.js. A gente anda falando muito sobre Next.js nos últimos tempos e vamos lá ver um pouquinho dessas perguntas. O Danilo Everton Pereira Torres, ele falou, Diego, tudo bem? Meus parabéns pelo tutorial, me ajudou bastante. Eu gostaria de saber se usando o Next é possível utilizar o Axios para fazer requisições para a API ou estou restrito para trabalhar apenas com o Fetch ou Isomorphic Fetch, que são aquelas APIs nativas do próprio browser, né? O Isomorphic Fetch, na verdade, era uma coisa que existia antigamente para a gente colocar o Fetch, que é aquela API que existe no browser, dentro do back-end. Hoje em dia não precisa mais porque o Next ele coloca isso de forma automática. Mas sim, a gente pode trabalhar com Axios, não tem necessidade nenhuma de trabalhar com Fetch. O Axios até eu prefiro pela questão de a gente conseguir definir aquela base URL, né? A gente consegue trabalhar um pouquinho melhor com interceptors, né? Interceptar requisições, respostas, autenticação. Então, sim, dá para trabalhar com Axios, não tem uma resposta mais complexa, digamos assim. E agora a pergunta do Renan Henrique, ele falou, muito legal, parabéns. Estou trabalhando em um projeto Adonis mais React.js e agora surgiu uma necessidade de utilizar SEO no site. Gostaria de saber se teria como implementar o Next em um projeto já existente. Agradeço desde já. Penso que você esteja utilizando um Create React App e aí você queira implementar um Next. Nesses casos, não tem uma maneira muito fácil de você fazer isso. O que você vai ter que fazer é criar um novo projeto com Next e migrar as coisas. Mas o ponto positivo é que você não vai ter que mudar praticamente nada, só o esquema de roteamento.
que é o mais importante. Todo o resto, a componentização, estilização, toda a parte de se você está utilizando o Redux ou qualquer gerenciamento de estado, né, você vai ter que mudar basicamente só isso, então. As rotas, e se você tiver com um esquema de autenticação, também vai ter que mudar ali pelo Next no back-end ele não conseguir acessar o local storage. Então você vai ter que utilizar um esquema de cookies para fazer a autenticação, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas não tem uma forma fácil de você instalar o Next, por exemplo, dentro do Create React App e a partir desse momento ter SEO. Teria que fazer essa migração. E o Everton Alauk mandou pra gente mais uma pergunta que é: comecei a usar Next hoje. Criei aplicação com Next direto e depois instalei o React. Um impedimento que não encontrei solução é customizar as rotas. O nome do arquivo do Pages é a rota. Eu queria que blog, por exemplo, fosse @meublog. Então, Everton, na verdade, não tem como fazer isso de uma maneira legal, por quê? Tem uma maneira de resolver isso no Next que é utilizando o Custom Routes, né? O Custom Server, na verdade. Que você cria um arquivo server que ele funciona como um arquivo server do Express, que você consegue você mesmo declarar as rotas. Mas quando você faz isso, você perde muitas funcionalidades do Next e não é legal utilizar. Então, nesse caso, eu recomendo que você crie uma pasta chamada meu-blog ou um arquivo meu-blog do que ficar se preocupando com o nome dos arquivos, sendo que se você quiser customizar, você vai perder bastante flexibilidade em algumas outras funcionalidades do Next, como a parte de Static Generation, a parte de Server-Side Props não perde, é mais a parte de geração de arquivos estáticos. Então, talvez se você não esteja utilizando ela, até dá para pensar, mas eu não... Só por esse problema do nome, eu não faria isso, eu acho que não vale a pena de maneira alguma. Então, mantém dessa forma e utiliza o nome do arquivo como o nome da rota que vai ser melhor. E aí agora a gente teve uma pergunta super mega ultra importante no PR21, que foi o último PR que eu postei, que a gente postou aqui no canal, que foi do Guilherme Rhodes, e ele mandou: tá, mas quem é Rodão? Cara... Tu não esperava essa, né? Não esperava. Quem é Rodão? Quem é Rodão? Então, quem não sabe quem é o Rodão... Não, brincadeira. Quem não sabe o que é o meme do quem é Rodão... Não, deixa só eu... quem é o Rodão. O mistério tem que ficar no ar. Não, contar um pouquinho, porque senão não... Tá. Uma vez a gente tava jogando Among Us, todo mundo da Rocket City, assim, e aí entrou uma pessoa do nada, que não tava no voice e tudo mais, que o nome era Rodão, e ninguém sabia quem era, mas era... E aí o Felipe Buzzi soltou: quem é Rodão? Daí todo mundo: tá, mas quem é Rodão? E ele não falava nada. E aí ficou esse meme, porque é isso aí. Em todos os jogos que a gente joga... A gente usa quem é Rodão. Quem é Rodão? Depois dessa eu vou me retirar aqui, mas foi muito massa, mais um PR sensacional. O pessoal aí do conteúdo arrasou trazendo as perguntas pra gente, tanto essa do Guilherme Rhodes também, que foi fenomenal. E galera, eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço e semana que vem a gente se vê de novo no mesmo lugar, no mesmo horário para mais perguntas, na verdade mais respostas fresquinhas trazidas aqui por mim. Grande abraço e valeu! Pergunta pro PR. Fala! Olha lá. Quem? Felipe Buzzi. Quem? Sumido. Felipe Buzzi tá aí? Aham. Ah, não. Olha lá. Não é. Cara, não era o Felipe Buzzi, cara. É igual, né? Caralho. Tu viu? Caralho, o clone dele, velho. Thiago, corta tudo isso, mas o cara era muito parecido com o Felipe Buzzi. O cara era o Felipe